Saudando todos aqueles que me possam estar a ouvir, queria hoje falar-vos sobre o tema crises e metamorfoses, valores em questão. Vivemos um tempo de crise, uma crise sanitária, provocada por uma nova estirpe do coronavírus, a qual conduziu a uma crise económica, ditada pelo isolamento social como única estratégia eficaz de controle do surto infeccioso, a qual, por sua vez, depressa degenerou numa crise social, pela paralisação económica e suspensão dos meios comuns de subsistência. Vivemos, pois, uma tripla crise que se alastrou e invadiu todas as atividades humanas, tem destruído as nossas rotinas, rompido com a noção de normalidade e assim contaminando o nosso cotidiano, que se converteu num desconhecido, inseguro e ameaçador. Foi uma mudança brusca, porque repentina e agressiva, ao mesmo tempo que severa. A crise é sempre disruptiva. É para esta realidade, agora individualmente experienciada, que remete o arquétipo grego crisis, o qual exprime também o imperativo de uma excruciante tomada de decisão. Quando os caminhos conhecidos se apagam, por onde seguir? A crise é também um momento da decisão, qual rito de passagem para uma nova dimensão da realidade ou metamorfose para uma nova expressão do ser. Projetamo-nos sem alternativa para o inédito. Mas afinal, também não andávamos há muito à procura do novo, de novas formas de realidade, de novas formas de ser? O novo, porém, não é necessariamente melhor. É diferente. E pode ser pior. Mas é esta pluralidade de vias que nos permite abrir das dificuldades que a crise representa para o sentido de oportunidade que está igualmente associado. Todas as crises são metamorfósicas. Todas constituem oportunidades de mudança, oportunidades para nos libertarmos de tantos estabelecidos que nos amarram e cujo lastro nos mantém reféns. Oportunidades para inventarmos o futuro, sem o remorso de quebrarmos com alguns traços do passado. Aspira-se agora, nas dores da crise, à metamorfose do novo nascimento, à sabedoria de decidir pelas melhores oportunidades, enverdando por um espaço largo em que todos caibam, um caminho sólido, construído pelo conhecimento do passado e as experiências do presente, em direção ao horizonte rasgado, acolhedor do arrojo e da ambição. Este melhor, só os valores decidem, porque são a única medida para o mal e para o bom, para avaliar ou apreciar se é melhor ou pior. Na conversão das dificuldades em oportunidades, a metamorfose da crise será decidida pelos valores por que optarmos. Neste processo, consideremos algumas experiências da pandemia, nos domínios da vida comunitária em convulsão, nas dificuldades que estes impuseram, nas oportunidades que nos abrem e nos valores que convocam. Comecemos pelo da biomedicina, em que também a crise se originou. Na prestação de cuidados de saúde, a pressão tem sido dupla. Cuidar dos doentes Covid-19 e de todos os outros que têm adiado o seu tratamento com receio de serem infectados nos hospitais. A questão mais dramática tem sido a da seleção de doentes nos cuidados intensivos, com uma forte tendência para utilizar a idade avançada como critério de exclusão, o que constitui uma violação flagrante do princípio da dignidade humana. Afinal, condenamos na nossa sociedade racismo, xenofobia, sexismo, porque rejeitamos que características como a etnia, a nacionalidade ou o género definam a pessoa, na sua essência, e sejam utilizadas como critérios da sua diferente classificação. Mas desvalorizamos os mais velhos, atribuindo valor à pessoa consoante a idade, como se a dignidade humana se gastasse com os anos. Entre as dificuldades na assistência clínica, há indícios de metamorfose. Por exemplo, tem-se verificado um excepcional reforço de medidas de higiene, o que deverá prevalecer para além da pandemia. A implementação rigorosa de boas práticas de higienização, desinfecção, esterilização dos profissionais de saúde e dos serviços deverá diminuir o risco de infecções hospitalares. Estas vinham aumentando em número e severidade, o que se tornava ainda mais grave quando a eficácia dos antibióticos está a diminuir. Também se tem registado um acelerado recurso à telesaúde, a qual
Adotada como complementar e não alternativa, deverá facilitar e ampliar a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados, bem como uma economia de recursos e de tempo, isto é, uma redução de custos por parte das administrações, contribuindo para a otimização dos recursos de saúde. O Serviço Nacional de Saúde terá também ganho em maior flexibilidade e deverá continuar a merecer reforço dos recursos humanos e de equipamentos, enquanto se acentua a relação entre a atividade assistencial e a de investigação numa qualificação clínica. Somam-se assim sinais de uma mais próxima e eficaz prestação dos cuidados de saúde. No plano da investigação biomédica, a mobilização da comunidade científica para a criação de uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19 tem conduzido ao encerramento, suspensão, adiamento de muitos ensaios clínicos sobre outras patologias, com grande prejuízo para o progresso biomédico em geral. Um dos aspectos mais controversos, que tem passado quase desapercebido, é o da seleção de voluntários para os ensaios clínicos, pagos para se deixarem infectar pelo coronavírus. Estes voluntários remunerados são pessoas carenciadas e a exploração da sua fragilidade constitui mais uma modalidade de violação da dignidade humana. Mas também, ao nível da investigação, há indícios de metamorfose na excepcional colaboração da comunidade científica mundial, reunida no empenho quer da criação da vacina, quer da descoberta de tratamentos eficazes. Esta comunidade é hoje mais alargada do que nunca e mais cooperante que jamais, o que potencializa os objetivos das várias equipas em menos tempo e com menos custos. São sinais de uma investigação científica que, ao trocar a competição pela cooperação, não se toma como fim e se reconhece como meio de realização do bem comum, de promoção do humano, o único fim em si mesmo, pela dignidade ou valor intrínseco que lhe assiste. Prossigamos para o domínio da economia, acompanhando o impacto que atingiu as várias fileiras produtivas de jusante a montante, isto é, da comercialização à produção. O confinamento decretado na generalidade dos países encerrou serviços e comércio e também a maior parte da indústria, tendo ainda atingido o setor produtivo, ao mesmo tempo que encerrou todos os consumidores e cada cidadão na sua casa. Surpreendentemente, aquele arraigado sonho de poder ficar em casa com a família em vez de ir trabalhar, depressa se esfumou, tendo-se descoberto a importância do trabalho na realização pessoal e na interação social. Ao mesmo tempo, este regresso forçado a nós mesmos e a momentos introspectivos, à família próxima e ao confinamento continuado com a personalidade de cada um, revelou a exigência de autenticidade, fidelidade, complacência, virtudes que talvez andassem arredadas das nossas vidas. Entretanto, o trabalho que prosseguiu, para além dos serviços prioritários da saúde ou abastecimento alimentar, foi apenas o que se podia e soube adaptar à distância. O trabalho remoto, o que nos obriga a repensar os critérios de distribuição dos bens públicos no compromisso com a justiça social. Esta flexibilização do trabalho, que há muito se reclamava, tenderá a persistir e mesmo a desenvolver-se, o que funcionará sempre melhor se o propósito do trabalho se organizar por tarefas ou objetivos e não pela obrigatoriedade de uma duração previamente estabelecida. Há, pois, metamorfoses em curso como reação à crise. O impacto do teletrabalho ao nível dos transportes poderá ser de redução na sua utilização futura, com uma consequente diminuição do trânsito, melhoria da qualidade do ar, decréscimo de problemas respiratórios. Entretanto, as competências informáticas, que há muito se afirmavam como uma mais-valia dos jovens, tornar-se-ão básicas para todas as gerações. A digitalização da economia acelerou em tempo de pandemia, não apenas no domínio do trabalho, mas também da organização da produção, com um direcionamento para as necessidades reais e urgentes das pessoas, e também na comercialização, com crescente variedade de produtos online. Este é um processo que se continuará a intensificar
e a que todas as médias e pequenas empresas terão de responder para sobreviver. Simultaneamente, a indústria e o comércio terão procurado inovar os seus padrões de atividade para responderem às condições atuais da atividade económica, revelando resiliência, flexibilidade, inovação, competências que serão muito úteis para qualquer futuro que se venha a desenhar. Nestes processos acelerados de mudança, há sempre diferentes andamentos e muitos são os que ficam para trás, por diversas razões. A idade avançada, as capacidades reduzidas, as circunstâncias adversas, aprofundando-se então fossos sociais que temos de contrariar, não só porque todas as pessoas são iguais em dignidade, mas também porque a justiça, ou o tratamento equitativo de todos, é um projeto coletivo que só se concretiza verdadeiramente quando é inclusivo. O sussurrar da economia tem um impacto direto na sociedade. Primeiramente no desemprego ou ausência de atividade remunerada. Qualquer que seja o sistema de proteção social, todos os dias há mais pessoas a cair em situação de pobreza. Para além das obrigações do Estado, a resposta da sociedade civil tem sido excepcional, sobretudo na distribuição de bens alimentares e de primeira necessidade, inclusivamente na sua entrega domiciliária a idosos. Aliás, a crise desencadeou a organização de bolsas de voluntários para o desenvolvimento de diversos serviços, no despertar de sentimentos de partilha para com os mais carenciados. As situações de emergência social, no seu profundo dramatismo, revestem-se também da magia de despertar sentimentos altruístas e ações de solidariedade. A metamorfose social seria manter esta vivência de fraternidade no reconhecimento continuado do outro como um igual a mim, que exige a solidariedade entre todos. Indicámos já que as atividades que persistem são as que se podem exercer remotamente e as que satisfazem necessidades reais num quadro de proximidade. Estes aspectos influenciarão os domínios em que mais se investirá, nomeadamente das ciências biomédicas e das tecnologias de informação e da comunicação, o que terá um impacto tanto no emprego como na educação, com uma maior exigência educativa para a maior parte dos empregos. No setor da educação, sobretudo aos níveis superiores de ensino, o contacto remoto pode não ser apenas um complemento às anteriores modalidades estabelecidas de ensino, mas favorecer novas formas de interrelação, mais receptivas a uma diversidade de colaborações de ensino-aprendizagem, tendencialmente também mais autónomas. Não estamos apenas num processo avassalador de digitalização da economia, mas de digitalização da sociedade e do humano. Que impacto terá nas nossas vidas esta proximidade virtual e afastamento físico? Que a intervenção crescente nas redes sociais já há muito anunciava e agora se intensifica a todos os níveis da atividade. Não sentem um potencial adormecimento da diversidade dos sentidos na sua redução à visão, no afunilamento dos sentidos à interação com o visualizável? Os riscos de ilusões ópticas multiplicam-se, numa afectação que não se confina aos sentidos, mas invade o intelecto, numa maior dificuldade em consciencializar a distinção entre o físico e o virtual, entre o frenesim do mudo e o ascético ecrã, num espaço sem horizonte, em que até o eu pode adotar a identidade que quiser na Second Life, sem o esforço a que a perfectibilização moral do caráter exige. Como será o meu eu na minha sociedade metamorfoseada? Estas experiências de pandemia expõem dificuldades, mas igualmente oportunidades. Entretanto, percebemos que as metamorfoses da crise não são axiologicamente neutras. Exprimem valores que traçam o perfil da nossa identidade e projetam o futuro das nossas sociedades. O princípio da dignidade humana, tão colocado em causa no domínio da saúde, exige respeito pelo valor absoluto, incondicional, inalienável de cada pessoa. O princípio da justiça social, tão ameaçado no domínio da economia, exige a consideração de igual de todos os cidadãos.
O princípio da solidariedade, tão requisitado pela sociedade, exige o descentramento de si na atenção ao outro. Esta realidade torna-se ainda mais evidente em experiências transversais, na medida em que não se referem apenas às diferentes atividades das pessoas, na saúde, economia, sociedade, mas à pessoa mesma, singularmente considerada. E neste plano vivencial, talvez a mais originária experiência desta pandemia seja a da nossa vulnerabilidade. O vírus não escolhe género, etnia, nacionalidade ou religião, nem tampouco nível de educação ou extrato social, e todos podemos ser infectados. É evidente que o ser humano é inalienavelmente vulnerável, uma vez que é mortal, mas vivemos frequentemente como se nada nos pudesse atingir. A consciência que agora se intensificou da nossa vulnerabilidade ensina-nos a ser humildes e ajuda-nos a reconhecer-nos como iguais. Paralelamente à experiência de uma indissolúvel interdependência, uma pandemia e tantos outros problemas mundiais, como são os da fome, da guerra, os ambientais, não podem ser resolvidos nas suas causas como nos seus efeitos, isoladamente, por países, sem concentrações mundiais, sem uma governança global que reúna governos e cidadãos e desenhe orientações maximamente consensuais para o nosso futuro comum. Assim se deve exprimir a nossa interdependência, que decorre de habitarmos o mesmo espaço e o mesmo tempo. A pungência da nossa vulnerabilidade, a autenticidade da nossa interdependência revelam-nos uma identidade originária e uma condição partilhada da humanidade, a que a dignidade pessoal, a justiça social e a solidariedade fraternal respondem. Na metamorfose da crise, quais os valores que quero preservar?